Bom dia, boa tarde, boa noite aos espectadores que estão acompanhando o início do quarto episódio do nosso podcast Voz da Classe. Um podcast de divulgação para a classe trabalhadora e também para a população de forma geral sobre a conjuntura política, sobre a luta sindical e demais questões relacionadas. Hoje, no quarto episódio, nós daremos continuidade ao tema do primeiro episódio, que é sobre a reforma administrativa. Entretanto, com algumas atualizações. O primeiro episódio ele foi gravado no dia 4 de setembro deste ano. Nessa mesma data que ocorreu a gravação, ainda não tínhamos informações ou documentos formais sobre a proposta da reforma administrativa que está em tratamento na Câmara Federal. Entretanto, devido às diversas mudanças que ocorreram nas últimas semanas, mais precisamente no dia 2 de outubro, o coordenador do grupo de trabalho na Câmara Federal, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, veio a público publicando os 3 textos da reforma administrativa. Para ser mais exato, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei ordinária e um projeto de lei complementar. E é sobre esses 3 textos que temos aqui na nossa bancada que trataremos hoje sobre os pontos de impacto sobre o serviço público e os danos que eles causarão, não só na esfera administrativa federal, mas também na estadual e na municipal. E para participar desse debate, mais uma vez, convidamos o professor Dário Barbosa, militante e também que faz parte do Comitê Estadual da CSP com Lutas, para contribuir nesse debate e também trazer a sua leitura sobre esses temas. Muito obrigado, Dário, por ter mais uma vez aceito o nosso convite. Muito obrigado mais uma vez por estar presente e por darmos continuidade a esse ponto tão importante não só para a administração pública brasileira, mas também para toda a população, porque muitas dessas informações boa parte da população não está tendo conhecimento devido a uma pouca repercussão sobre o que realmente é o efeito estrutural da reforma administrativa. Fique à vontade para fazer mais uma vez a sua apresentação para os que ainda não lhe conhecem. Ok, pessoal, tudo bem? É bom estar aqui outra vez, né? Uhum. Para falar agora sobre um tema que é tão importante para o conjunto da classe trabalhadora e para o povo brasileiro, que agora é a reforma administrativa. Também tem uma relação direta com a questão da Previdência, né? Isso. Assim como também a reforma trabalhista tem uma relação direta com a questão da Previdência, né? Mas essa reforma administrativa, que já saíram vários projetos aqui, e tem um relatório, né, da comissão, com 520 páginas, e está lá tudo, né, do apoio do governo através do apoio institucional, através da ministra de Gestão e Inovação, né, os deputados, senadores, várias instituições, universidades, algumas centrais sindicais, algumas, não todas, né? Uhum. Mas no fundo, é uma reforma que a população não conhece. Exato. Não tem, assim como a reforma trabalhista, os trabalhadores não tiveram conhecimento do impacto sobre os seus empregos, sobre os seus salários, sobre a sua previdência. A reforma da Previdência, nós fizemos uma grande campanha, uma grande mobilização nacional. Muitos tiveram conhecimento, mas não foi o suficiente. E essa também não tem, a população não sabe o que significa. Primeiro eu quero abordar alguns aspectos sobre essa reforma. Primeiro, ela é uma reforma como as outras, né, que tem um objetivo específico, fazer com que o dinheiro público, o imposto nosso, ele vá a menor quantidade possível para a devolução que o Estado, a União, Estados e municípios deveriam devolver para a gente em termos de serviços. Foi assim com o Fernando Henrique quando assumiu. Nos anos 90, chamou o Bresser Pereira, um economista ligado à iniciativa privada, já nos anos 90, e propôs uma reforma administrativa que era uma reforma do Estado brasileiro.
era uma reforma que dizia: os recursos públicos vindos dos impostos da maioria da população que é trabalhadora não pode voltar para os trabalhadores em forma de educação, de saúde, de segurança, de emprego, né, com o valor proporcional aos impostos que ele paga. Tem que ser o mínimo possível. Isso foi no governo Fernando Henrique. O Bresser Pereira era o comandante dessa reforma do Estado com o nome de reforma administrativa. Depois passou esse período, veio o Bolsonaro e o Paulo Guedes, em 2020, com a PEC 32, que era uma reforma também administrativa, que pegava vários artigos da Constituição, modificava através de uma PEC, um projeto de lei, a Constituição modificava aquele artigo, depois resolvia em leis complementares e ordinárias. Exato. Lá, assim como Fernando Henrique ameaçava, já naquele tempo, que tinha a Lei 8.112, que é do regime jurídico único, que pega estabilidade no emprego, planos de carreira e o estágio probatório. Então, já com Fernando Henrique, já questionava com o Bresser Pereira essas conquistas, que as pessoas às vezes pensam assim, que a estabilidade no emprego é para o servidor, não. A estabilidade no emprego é para a população. Saber que tem um corpo de funcionários que cada vez pode aumentar para prestar serviço à população, devolver os serviços à população por causa dos impostos que a população paga. Então você imagina, toda vez que entra o governo, num sistema de terceirização, mudam os servidores. É uma questão extremamente importante esse ponto da estabilidade, e aí traz um ponto importante que você citou, Dário, sobre a questão da mudança de governo, porque a questão da conjuntura, ela vai sempre estar variando. Então, por exemplo, no último governo anterior, teve sucessivos ataques a serviços públicos, principalmente a questão da saúde. Teve uma série de pontos, ameaças também, servidores foram ameaçados de serem exonerados, mas não foram justamente devido à questão da estabilidade, porque até uma interpretação errada que a população tem, eles consideram como um privilégio, sendo que de fato não é. Trata-se mais de uma proteção ao servidor e à servidora para que esse possa exercer as atribuições do seu cargo, da sua função e fazer cumprir o que já está previsto em lei, tanto na Constituição Federal e nas demais legislações. Por exemplo, um fiscal da Receita Federal, em um dado contexto, em um dado governo que ele venha a ter mais ataques, dependendo na ausência de uma estabilidade, ele vai ser exonerado, vai ser colocado um cargo temporário, uma outra contratação, um cargo comissionado para substituir o que ele já faz, para o mesmo não trazer à tona, trazer à luz as demais coisas, as demais violações fiscais e orçamentárias que estão ocorrendo. Então, esse é um ponto de extrema importância, e você citando aí sobre o Bresser Pereira, que para alguns que não sabem, na década de 90, o Brasil estava passando por diversas mudanças, e você também, justamente com o Nando Poeta, não sei se ele está acompanhando também, vocês vivenciaram essas mudanças de fato, enquanto militantes e também enquanto servidores públicos, e também contribuíram na luta a nível tanto aqui no estado e a nível nacional. E para o serviço público também foi um período conturbado, porque um dos frutos, assim como eu posso dizer, um fruto negativo dessa época, que até no ano passado voltou a ter uma validade jurídica, foi a emenda constitucional número 19 de 98, que apesar dele não ter conseguido passar algumas dessas mudanças da reforma Bresser Pereira, mas essa reforma foi aprovada, só que devido a uma série de mecanismos e de erros que ocorreram tanto na Câmara Federal e no Senado, a mesma foi retirada por diversos questionamentos em 2007 pelo STF, e em novembro do ano passado, trazida à votação novamente, desgavetada, e os ministros disseram não, ela está ok, tem validade constitucional, pode ser aplicada. E um exemplo dessa aplicação que eu posso citar mais recente foi em Ceará Mirim, que
publicaram algumas legislações e eles usaram como base a emenda constitucional número 19 de 1998. Eu digo porque eu fui lá verificar a legislação e estava lá na base legal a nível federal, a citação a mesma. E uma outra questão agora que me veio à tona foi uma fala do coordenador do grupo de trabalho, Pedro Paulo, que ele disse o seguinte: e essa reforma, em uma das entrevistas que ele fez, essa reforma, ela não visa apenas gerar efeitos para o próximo governo. Essa reforma é a nível estrutural para as próximas gerações, ou seja, cada um dos 3 textos que estão aqui, tanto o texto do projeto de lei ordinário, complementar e o texto da PEC, eles geram efeitos estruturais, não são efeitos que o próximo governo ou outro que vier vai conseguir resolver, são efeitos que vão se alastrear como efeito dominó, gerando efeitos negativos na educação pública, por exemplo, a questão do piso do magistério, que é algo que já vai ser afetado, no caso da saúde também, de ter o mesmo piso também, a questão dos fundos, como o Fundeb, que é o fundo mais conhecido, o Fundo Nacional de Saúde, que ele repassa mensalmente valores para os fundos municipais e os fundos estaduais de saúde, das quais tanto estados e municípios dependem muito. Um bom exemplo, até mesmo aqui em Natal, que apesar de ser um grande município, mas ainda assim depende das transferências para o Fundo Nacional de Saúde para manter as UPAs funcionando, os postos de saúde e demais serviços que compõem a rede de saúde municipal. E uma pergunta, Dário, sobre a questão do relatório que você, não sei se você conseguiu ler as 520, porque é um conteúdo muito grande, eu só consegui, dado o tempo reduzido, apenas 300 páginas. Qual foi o ponto no relatório que mais ele chamou a atenção quando comparado ao texto da PEC 32 de 2020? O que mais ele saltou aos olhos? Deixa eu fazer. Quando eu falei o Bresser Pereira e o Fernando Henrique, que eles não conseguiram aprovar, Uhum. né, a reforma, você falou já em 1998. Mas eles não pararam de privatizar o Estado, o serviço público. De lá para cá, muita coisa, muitas emendas, muitos decretos, muitas resoluções foram aprovadas e foram terceirizando, foram privatizando o Estado brasileiro, o serviço público brasileiro. Assim, até chegar em Bolsonaro e Paulo Guedes, com a PEC 32. A PEC 32, a primeira coisa que eles querem acabar, na PEC 32, era o regime jurídico único. Uhum. Por quê? Porque você não tinha a obrigação de entrar através de concurso público, né, como servidor público, como trabalhador do serviço público, não precisar de plano de carreira e nem precisar de estabilidade, e nem precisar de estágio probatório. Acabar com isso, para ser tudo terceirizado, é justamente o funcionamento de empresa, porque numa empresa privada não tem plano de carreira, não precisa de concurso público. As terceirizadas, o dono das terceirizadas faz um acordo com o cabo eleitoral, com o político do município, do estado, da União, e bota quem ele quer para dentro da sua empresa. Não é isso? Então, da mesma forma, ele também não precisa de estágio probatório. O cara entra na empresa dele, não deu certo, 15 dias ele manda para fora. Se der, ele passa um ano. Não tem 3 anos de estágio probatório para ver as habilidades da pessoa. O cara está nem aí, o dono da empresa está nem aí com a habilidade das pessoas. Então, na PEC 32 do Bolsonaro e Paulo Guedes, eles queriam escancarar para a privatização a partir da PEC, a partir a Lei 8.112, né? Mas tinha mais. Na PEC 32 estava dizendo claramente, dizendo assim, que a iniciativa privada, né, vai ocupar o espaço público de forma terceirizada, de forma temporária, seja como for, né, aonde o Estado não puder ir, onde o Estado percebe. Então, a iniciativa privada tomava conta de todos os setores do serviço público que nós conhecemos hoje, de forma privada, terceirizada, temporária, né? Aonde o Estado quisesse ir, né, mas a iniciativa privada se interessava, o Estado não ia. Agora, quando a iniciativa privada não tivesse interesse em nenhum tipo de serviço público, nenhum setor de serviço público, então era obrigação do Estado. Então isso está na PEC 32. Então, quem manda e quem decidia na PEC 32? Aonde o Estado
deveria ter serviço, não era mais o Estado brasileiro, não era mais a União, Estados e Municípios, prefeito nem governador, e sim a iniciativa privada. Então, isso estava previsto lá. Então, essa lógica era a lógica que estava também na época de Fernando Henrique. E essa lógica é a lógica com outras palavras, com outros projetos, com outros artigos, nessa agora de 2025. Quando você vai olhar as coisas, aqui, uma linguagem dessa aqui é uma linguagem totalmente a linguagem de Bessa Pereira naquele tempo, e que era de Paulo Guedes. Sim, Era tudo a linguagem de empresa privada, de grandes empresas privadas. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é do Paulo, do Pedro Paulo. Isso, o relatório final. Relatório final, que era o presidente da comissão. Veja a linguagem. O objetivo em comum dos 4 eixos, que eu vou citar daqui a pouco, é colocar o nosso principal cliente. A população é cliente, eles tratam como consumidores, como o Carrefour nos trata quando a gente vai fazer compra, ou comprar alguma coisa, o cliente. Quer dizer, não fala da população, do cidadão que paga imposto e, portanto, tem obrigação, tem um dever de receber os benefícios com os impostos através de serviço público pelo Estado, pelo município, pela União. Então, ele transforma aqui uma linguagem de empresário. Então, está um deputado federal falando como empresário. Isso aqui ele escreveu. Então, o objetivo em comum dos 4 eixos é colocar o nosso principal cliente, a população brasileira que paga imposto, que vai ao posto de saúde, que vai à universidade, vai à escola, vai para cantando, o cidadão. Então, o cliente, o cidadão. Então, o cidadão não é mais um contribuinte que paga imposto. Ele é um cidadão, qualquer um que vai a um Carrefour, vai ao Extra, vai ser para onde for. O centro do serviço público é aumentar a produtividade do Estado. Produtividade é uma linguagem das empresas. A empresa de petróleo, é um posto de gasolina, percebe? Os planos de saúde, são os planos de saúde que fazem essa linguagem. É a produtividade do Estado brasileiro para melhoria efetiva e entrega à população. Entregar à população. É uma linguagem também de empresa. Aí você vem, vale frisar que esta não é uma reforma para 4 anos, isso que você falou. Não é de um mandato de um prefeito, de um governador, nem de um presidente. É uma reforma do Estado pensada para o presente e para as futuras gerações, independentemente de quem esteja à frente do governo. Essa era a proposta de Paulo Guedes, de Bolsonaro, essa era a proposta também de Fernando Henrique e de Bessa Pereira. Sobre esse ponto aí que você citou, sobre os cidadãos eles serem reduzidos a meros clientes, isso retira várias camadas, porque os indivíduos eles tanto são sujeitos de direitos e também sujeitos políticos. Tem diversas nuances, então no final eles nessa perspectiva neoliberal, por assim dizer, que é de fato um projeto neoliberal, porque tanto no relatório final quanto em qualquer um dos 3 textos legislativos, é essa linguagem também presente. É uma linguagem mercadológica, visando o lucro, repassar tudo que já é do setor público para o privado e reduzir os indivíduos que têm as suas peculiaridades, têm diversas questões, diversas nuances em apenas um cliente, um número que, se caso não dê lucro, é retirado. E isso coloca em xeque também uma série de questões dos direitos do que visa diversos direitos. Por exemplo, o acesso universal à educação, à saúde, segurança pública, até o saneamento básico. Por exemplo, na questão do saneamento básico, que é algo bem pertinente também. Retira-se uma empresa, por exemplo, vou usar aqui no caso a Caerne aqui. Ela também já teve diversas ameaças de ser privatizada, por diversas questões e de sucateamento que é proposital. Então, o atendimento deixa de ser visando levar um serviço que é para tratar dessa questão e ele torna-se apenas um gerador de lucro. E se caso, por exemplo, eu vou levar para uma região da cidade, que se caso não me dê o retorno financeiro necessário, aquela região vai ficar à própria sorte, eu só vou atender as zonas, os bairros tidos como bairros nobres, porque esses dão um retorno maior. Podem pagar a conta, né?
Exatamente. E na mesma forma da educação também e da saúde, ou seja, a maioria da população, quem de fato usa os serviços públicos, são pessoas que têm um menor poder aquisitivo, que estão em uma vulnerabilidade tanto social, econômica e em alguns não, em diversos pontos também, vulnerabilidade jurídica. Desconhecem uma série de pontos, mas que para tratar, para resolver alguma coisa, vão recorrer aos órgãos públicos, ao serviço público. Isso me puxa também à memória a questão dos vouchers, que também o bendito do Paulo Guedes, na época, ele colocou também para educação infantil, e já colocando instituições privadas para receber valores que são de investimento do programa voltado do próprio MEC para a ampliação da educação infantil, mas voltado para a parte privada. Ou seja, ainda vouchers com a limitação de valor e ainda assim você teria que ir para um local da cidade que tenha uma dada instituição privada, porque se não tiver, aí seu filho ou filha não estuda. Fica para a próxima, quando ele já tiver uma idade para entrar no Fundamental 1. O Paulo Guedes era aquele cara, era o super-ministro daquele dia de Bolsonaro, que ele não escondia, ele dizia o seguinte, dizia que para que o governo financiar a educação? Ele dizia, educação pública, para que o governo está com a educação pública? Ele tem que dar um voucher, uma bolsa, um percentual em dinheiro, aí a família matricula o menino, o filho dele, onde ele quiser, na escola particular que ele quiser. É como se o cara estivesse dando 2.000, 3.000 reais de voucher para cada menino, né, ir para uma escola particular que ele estava pensando que bota os filhos dele. Sendo que tem uma diferença também. E na saúde do mesmo jeito, eu não esqueço isso. Ele propôs do mesmo jeito na saúde. Aí se você dá um voucher, uma bolsa, uma quantidade de dinheiro para a família, e essa família vai para o médico que quiser, e com as palavras dele. Pode até se consultar no Albert Einstein. Se eu lembro dessa Sabe, matéria, eu lembro bem. naquele tempo, quando ele disse isso, eu fiquei tão indignado, imediatamente eu fui procurar saber quanto era uma consulta no Albert Einstein, como ele falava. Não era nada mais nem nada, uma consulta comum. Era naquele tempo 1.200 paus. E se fosse para uma consulta, só uma consulta, uma coisa mais específica, 1.800. Um tratamento, assim, preliminar de câncer custava 12.000. O Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, né, que estavam dispostos a fazer um tratamento prolongado para uma pessoa com câncer, para iniciar com 12.000, percebe? Se ele está querendo privatizar o Estado e economizar justamente para os donos das empresas que estão dentro do Estado, então essa é uma coisa. Então essa lógica está aqui também nessa proposta de 2025, é a privatização. E a linguagem é mesmo, vou colocar aqui agora, olha o que é que está se propondo a reforma. É dividida em 4 partes. Sim, os 4 eixos. Os 4 eixos. Estratégia, governança e gestão. Isso é o primeiro. Segundo, transformação digital. Isso aqui parece uma bobagem, né? Terrível isso aqui. Vou dar exemplo daqui a pouco. Profissionalização do serviço público, tem a ver diretamente com o servidor. E extinção dos privilégios. Estratégia e governança, veja o que está. Com foco no planejamento estratégico, ou seja, cada governador, cada governo estadual, municipal, né, ele tem a obrigação de ter um plano estratégico, e já passa a ser, já entra em validade, antes mesmo dos projetos orçamentários de cada estado, de cada município. Aí só porque o projeto orçamentário tem que ser votado na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. Esse projeto aqui, que ele está falando, planejamento estratégico, já entra em vigor, pelo que está dentro do documento de 2025. Já entra em vigor, independente de ser de vigor. Até ser chegado, ser modificado nas câmaras e nas Assembleias Legislativas. Percebe? Então isso aqui é uma interferência, inclusive uma interferência já na legislação, na relação entre o Executivo e o Legislativo, na confecção do orçamento. Exato. A outra coisa, né? Aí para a estratégia, no acordo de resultados e a criação de um bônus de desempenho opcional para esse ente da saúde, com saúde fiscal. Ou seja, então vai criar também um bônus se os cofres da prefeitura e do estado tiverem orçamento, dinheiro suficiente para fazer com que os trabalhadores se motivem na lógica da empresa privada, tem que se desenvolverem bem suas tarefas. No final do ano, o ente da federação, o estado da prefeitura, que tiver condições,
pode dar um 14º salário, um bônus, uma gratificação. Isso aqui é uma competitividade entre os servidores, dentro da lógica da iniciativa privada, que é só bater meta. Cada vez a meta ele não consegue, aumenta mais, não consegue, aumenta mais. Porque as metas também estão dentro disso aqui. E o sistema de avaliação. Tem um sistema de avaliação, tem uma parte aqui que fala, já exemplifica o esquema como será o sistema de avaliação. Inclusive, se o sujeito tiver 70% de avaliação, ele está na lista de ser dispensado. Então, então tem uma série de metas para você cumprir, você não consegue cumprir e já está disposto para cumprir o mês seguinte ou o ano seguinte, essa pessoa só consegue 70% dentro das pessoas que vão avaliar, dentro das comissões que vão avaliar, 70% ele já está sujeito a ser afastado do serviço público. Com estabilidade no emprego, com o estágio probatório, com os planos de carreira, isso aqui não acontece. E com o estatuto dos servidores, que cada estado tem o seu, cada município. Sendo que já tem, como é no formato atual, o estágio probatório são 3 anos, ou como eles citam, 36 meses. A questão das avaliações de desempenho também já existem desde a década de 90. Só que um ponto que eu notei é que ele quer aumentar o percentual de reprovação no estágio probatório, porque atualmente, quando pegamos nas 3 esferas administrativas, isso até pegando altos cargos também, tanto no federal, no legislativo e no judiciário, o percentual de reprovação no estágio probatório não chega nem a 2% anualmente. Então, se coloca, por exemplo, coloca-se esse parâmetro de 70%, você não conseguir passar no estágio probatório, o índice de reprovação vai superar os 10% facilmente ao ano. E isso também, além de causar competitividade, causa-se também os transtornos psíquicos, que isso aí é um ponto importante também no serviço público, principalmente na educação. E falando para você que já exerceu a função de professor e sabe muito bem o desgaste, quer estar em uma sala de aula, lidar com uma quantidade, uma sala superlotada, cobranças e outra série de coisas, e ainda joga-se mais essa camada agora sobre esse ponto, sobre a atual situação. Então, ao invés de ser um projeto para melhorar, é um projeto que de fato não é nem uma pá de cal, é uma bitoneira de cal. Aliás, coloca-se o caixão e ainda joga-se a bitoneira de cal para dizer, pronto, findou, agora daqui é no modo neoliberal, nem 100%, 110%. Então, como ele mesmo citou aí no texto, é uma reforma estrutural para as próximas gerações e que para conseguir desfazer esse emaranhado de... Como é que eu posso usar um adjetivo que se encaixe melhor para até não sair uma outra palavra que veio agora à mente? Esse emaranhado de coisas negativas, de danos, o melhor termo é esse, de danos à população. Cara, tem que ter uma conjuntura favorável imensa, porque para desfazer um projeto de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário, é necessário uma conjunção de fatores que é uma probabilidade muito baixa. Isso que você está falando, eles trocam o nome, na PEC 32, eles já trocaram o nome do estágio probatório. Sim. Eles dão um vínculo de experiência. Vínculo de experiência significa o quê? Se o sujeito passar aquele período que vai ser definido nas leis complementares ou ordinárias, seja onde for, e ele não, na sua avaliação, a experiência não for adequada, não chegar acima de 70% no processo, os critérios de avaliação, essa pessoa aqui está fora. Percebe? Então você vê que essa expressão vínculo de experiência também está dentro desse projeto aqui. Aí você fala o seguinte, vê só, o que você fala sobre a educação, sobre serviços públicos. Na verdade, a lógica do serviço público, o funcionamento do serviço público, ele já é um funcionamento de empresa privada. Vou dar um exemplo aqui do serviço público chamado INSS. INSS foi o primeiro serviço público onde as plataformas digitais, ou seja, ela foi totalmente digitalizada, ou seja, a pessoa procura o serviço de INSS para ter algum acesso à informação, seja o que for, tudo é de plataforma. Você não tem mais servidor.
percebe? Você tem uma agência com um tamanho, um prédio físico enorme, você chega lá para atender as pessoas fisicamente, tem 2, 3 pessoas. Isso. O restante, as pessoas estão envelhecidas e não fizeram concurso. Segundo o sindicato do pessoal da Previdência, são 40 mil para o Brasil. Fazem um concurso de 1.000 e poucos e distribuem para todo o Brasil. Isso vai fechar a conta quando? Então, mas olha a idade das pessoas que procuram seus benefícios quando a gente fez aquela reunião, aquele programa anteriormente, né? Então você tem quase 50 milhões de pessoas que procuram os benefícios. E a idade das pessoas não são pessoas de 20 anos de idade, que têm habilidades excelentes com o celular, com o computador, com a informatização, com a internet. Não, são pessoas aposentadas, são pensionistas, são pessoas mais velhas num processo de aposentadoria e têm dificuldade com a tecnologia, mas só é atendido se for através da tecnologia. E a jornada de trabalho desses servidores que ainda existem no INSS, essas pessoas estão sobrecarregadas, que estão em casa, trabalhando geralmente em casa, como se diz. No home office. No home office, percebe? Então, e essas pessoas trabalham muito mais. Então, a jornada de 6 horas que está previsto para eles trabalharem, eles não trabalham mais 6 horas. Eles trabalham muito mais de 6 horas. E em casa ainda tem com os custos do trabalho, ele tira do bolso dele, que ele tira o lanche, tira o almoço. Percebe? O custo da energia elétrica. Energia elétrica, tira tudo. Então, o INSS é um exemplo do que foi assim, a privatização e a digitalização no serviço. É uma tragédia, pelo menos para a população. Para o Estado, para a União foi bom. Então, na educação está do mesmo jeito. E olha o adoecimento dos servidores. À medida que os beneficiários da Previdência ou do serviço público adoecem porque envelhecem, também os servidores adoecem e envelhecem. Então, hoje a educação é uma das categorias que mais tem pessoas adoecidas. Sim. E o processo de privatização na educação avançou. Esse processo que é modernizar, que aqui fala. A modernização do serviço público. Modernização do serviço público. Vou dar um exemplo aqui dentro da questão da educação. Uhum. Os processos de plataformização, como se chamam na educação, no serviço público, tudo é plataforma. Aí tem isso daqui. Transformação digital. É o segundo ponto. Voltada à modernização da máquina pública e à digitalização plena de processos e serviços. Incentivando a criação de novos GovBRs. Aquele ponto. Sim, governo gov.br e Pix. Ou seja, você imagina isso dentro da educação, num processo já de privatização e de digitalização, de internet que está na educação, os professores com plataforma, levando serviço, dando satisfação à secretaria, tudo isso. Então, a jornada do professor que é de 4h30 de manhã, não é mais de 4h30, 4h30, não trabalha, não passa 5 horas dentro da escola. Ele carrega a escola para casa. A todo momento acompanhando. Todo momento. Percebe? E assim são as pessoas, os servidores do INSS, e assim já são os da saúde também, pública. E assim serão dos quem trabalha no saneamento, quem trabalha na KL, percebe? Que já estão privatizadas, pelo menos a COSER, né? A KL ainda não, é só parte dela. Então você vai sobrecarregando os servidores com jornadas de trabalho fora do local de trabalho e no local de trabalho, aumenta a jornada e as condições são piores para você trabalhar. E o adoecimento vem justamente disso, porque as metas são cobradas, as metas são impostas, são cobradas, com a ameaça de você ser demitido. Então, e essa proposta aqui, que estava em Bresser Pereira, com o Fernando Henrique e com Bolsonaro e Paulo Guedes, está aqui. E tem anuência, inclusive, da ministra, ou seja, do governo Lula. E também do ministro Haddad, que algumas... E agora há pouco deu uma declaração sobre defendendo rever a estabilidade no emprego. Então, estou colocando isso porque todos os serviços serão afetados. Todos os serviços serão afetados por isso aqui. Então, é o avanço das empresas dentro do serviço público, na lógica de Paulo Guedes. Aonde a iniciativa privada não se interessar, aí o governo é obrigado a prestar o serviço. Percebe? Então você entrega ao Estado, essa máquina ao Estado, do Estado, que é uma máquina financiada por dinheiro público, com os impostos da população, a iniciativa privada, que não faz nenhum esforço
Recebe dinheiro nosso para administrar uma coisa com a piora na qualidade em tudo. E para ir fechando, a profissionalização do serviço público. Aqui é que ele vem falando, focada no planejamento da força de trabalho, na ampliação de nível de progressão de carreira. Os planos de carreira não serão mais como esses que a gente está vendo aqui. Os concursos que está falando aqui também não serão os mesmos. Né? Aí vem dizer, no remodelamento do estágio probatório, já não é mais estágio probatório como a gente conhece aqui. Né? É vínculo de experiência. Na adesão de municípios e estados a concurso nacional unificado e na implantação de uma tabela remuneratória única. O que significa isso aqui? Significa que os concursos públicos são... Aí a prefeitura de Ceará-Mirim está precisando de 100 professores, aí faz um concurso público de Ceará-Mirim. Não é mais assim. Vai todo mundo entrar no concurso nacional unificado, que é o Enem. Isso. Aí já vai ser distribuído para cada ente federativo. É muito mais difícil. Então não tem mais. Aí no estado do Rio Grande do Norte o governador precisa de 100 professores, faz um concurso, precisa de 100 pessoas na saúde, faz um concurso. Não, meu amigo, não é mais dessa forma, é unificado nacionalmente. E aqui tem concurso nacional e a implantação de uma tabela remuneratória única. A prefeitura e os estados vão ter que ter, sabe o quê? Fazer uma tabela única, não vai ser tabela de funcionários, de professores separado, tabela de saúde separado. Vai ser uma tabela com todo mundo dentro. Uma tabela dos servidores. Servidores daquele ente da federação. E isso é uma consequência que você mencionou na parte também que eu li do relatório. Isso também está colocado aqui, mas aí no relatório está mais esmiuçado. É que fazendo isso você tensiona um achatamento. Porque, por exemplo, cada categoria ela tem o seu respectivo parâmetro salarial. Por exemplo, no caso do magistério, vocês têm o relacionado ao reajuste anual, que já é diferente, isso, do piso, que já é diferente do IPCA, que já é utilizado como critério para reajuste em outras. Por exemplo, no meu caso, enquanto a SG lá em Ceará-Mirim, o que usa-se tanto para o meu cargo e para os demais que compõem o perímetro operacional, que são merendeiros, porteiros, vigias, motoristas de veículo pesado, o reajuste usado é o IPCA. Então, isso corta-se esses pontos, por exemplo, que utiliza para reajuste para professores, no caso da saúde também, corta-se isso, faz literalmente uma pizza, faz um achatamento e coloca todo mundo ali. Isso causa diversas perdas pesadas que vão gerar efeitos não só durante toda a carreira profissional do servidor e da servidora pública, mas também durante a sua aposentadoria. E até na aposentadoria nós voltamos mais uma vez, ó, como as coisas se entrelaçam, voltamos para o tema do terceiro episódio, que é sobre o problema tanto do IPERN, que é o RPPS estadual, e dos RPPS municipais também. Ou seja, você já está tendo problemas para se aposentar, e agora vem uma bitoneira de cal e finda a sua carreira enquanto servidor público. E sobre esse aumento na carreira, já é justamente para dificultar a sua progressão também salarial. Porque, por exemplo, se você tem 5 níveis, por exemplo, em um plano de cargos e carreiras, em um dado ente federativo, e você, ao colocar 30, a pessoa falece antes de chegar, dependendo da expectativa de vida da localidade, e isso inclui outros fatores também, a pessoa não vai conseguir chegar lá no 30. E um outro ponto também que é citado, aí não me recordo muito bem qual o eixo está, é que agora, na perspectiva que está principalmente presente aqui no projeto de lei complementar, é que o servidor, a servidora ingressa na carreira com 50% do valor. Ou seja, além de estar achatado, ter o problema na aposentadoria, você ainda vai ingressar com 50% do valor. Ou seja, não é nem uma desidratação, é você retirar a torneira e jogar cimento ali, retirar o cano e fechar totalmente. E mata a pessoa por desidratação. E isso gera um impacto pesado, porque ainda assim, apesar dos diversos problemas que ocorrem na administração pública, a iniciativa privada ainda assim utiliza os salários da administração pública como parâmetro.
apesar dos salários na iniciativa privada serem muito baixos, ainda assim eles usam a nível público para fazer um nivelamento ainda assim por baixo. E quando você tira esse ponto, que realiza esse nivelamento e você joga no subsolo, a iniciativa privada que já está ruim, que já está precarizada, uberizada também, ela vai ainda mais abaixo do que no subsolo. Então, isso que você está falando, vê só, as tabelas unificadas que a gente fala que está previsto aqui no terceiro eixo, né? E o que você falou sobre a entrada, você falou o plano de carreira, dá um exemplo de professor, né? Que tem um piso. Quem no estado, quem entrou, um exemplo, esse ano, Isso. 4.875, Exato. é o piso. Letra A. O que é o piso? É para todo mundo, né? Aí quem está na carreira já 8 anos, 10, 15, então você joga o percentual do piso na quem já está e na letra que tiver. Então, digamos que no final da letra, para quem é nível superior, mas que não tem mestrado, não tem especialização, não tem doutorado, mas só nível formação, a graduação. Então, você está na letra J, a última letra, um exemplo. Tá? Então, se 4.875 é o início, a letra A, por causa do piso, e no final da carreira, né, você tem 7.000, exemplo, 8.000, vamos dar um exemplo de 8.000, né? O que a reforma tivesse valendo agora, né, o que acontecia? Estava todo mundo dentro, né? Mas quem entrasse através do tipo de concurso nacional que está falando aqui, esse nem dos concursos, entrava com metade. Então, metade da última letra. Então, a última letra, se fosse 8.000, que não é isso tudo, para quem tem só graduação, então o que é que nós vamos dizer que se for 7.000, metade de 7.000 é 3.500. O início pela lei do piso no Estado, certo? Ela é 4.875, é o piso, é o valor do piso que tem que entrar. Então, a pessoa que entrasse agora, o ano que vem, em janeiro, se ela tivesse aprovar, ele entrava com 3.500, que era metade da última letra, da letra no final de carreira. Quer dizer, era um salário menor do que atualmente quem está na letra A. Você percebe a injustiça que tem? E eles estão falando tudo isso, por quê? Porque eles dizem que tem que fazer essas carreiras unificadas, esses concursos dessa forma, mudando a forma. Porque para extinguir os privilégios, que é o quarto eixo. Que é uma grande falácia. É uma grande mentira. Percebe? Uma grande mentira. Porque vejam só, eu costumo trazer os números, que a pessoa não ficar dizendo que a gente está inventando, né? Olha a média salarial do serviço público brasileiro. Federal, a média é de R$9.000. R$9.000 você não pode dizer que o cara é rico. Não, mas vive razoavelmente bem, com o nível ali de classe média. Mas não pode dizer que é um privilégio o sujeito trabalhar. Vou dar um exemplo. O sujeito trabalhar como a turma trabalha, do INSS, como um professor trabalha, que o professor estou falando, ou como outra pessoa para ganhar 9.000, achar que o cara é um privilegiado, não é. Aí, de baixo para cima, a média salarial quem está no serviço público é de R$9.000. Aí vem o pessoal do Estado. Entre 5.000 e pouco, até 5.600, até 7.000 e pouco, 7.200 mais ou menos. E no município, que a maioria dos servidores públicos, né, quase mais de 60% dos servidores públicos no Brasil são servidores municipais, é entre 2.900 a 3.033. Ou para ter um número mais preciso no anuário do Serviço Público da República.org, 67,7% nas prefeituras. Exatamente, quase 70%. Né? Então você vê, isso é salário, isso é privilégio. Para o sujeito trabalhar, né? Que trabalha 6 às vezes até 8 horas. Agora, estão dizendo que isso aqui é privilégio, por quê? Porque na lógica empresarial que esse projeto está querendo aprovar, que o serviço público funcione, ele é privatização de empresa. A empresa paga um salário mínimo a um professor, a um SG, a um técnico D, percebe? Então, para esse monte de servidor administrativo, seja o que for, eles pagam um salário mínimo. E no máximo ainda com um sacolão, um sacolinho, que não é mais sacolão. Então, eles querem que todos os servidores, eles entrem com um salário rebaixado e que daqui a 10 anos, que é a proposta para esse negócio, todo mundo, os entes da federação, se enquadrarem, 10 anos, a iniciativa privada já esteja plenamente estabelecida dentro do serviço público. Se afasta o servidor
esse funcionamento administrativo que nós conhecemos, porque a adaptação, vamos assim, a adequação em 10 anos Ela é gradativa. é gradativa, então ela seja totalmente administrativa do ponto de vista empresarial, do ponto de vista capitalista de empresa, e não mais de serviço público. Tudo isso está aqui que a gente está falando, está aqui dentro desse do relatório dos projetos. Então você vê que é uma coisa absurda. Agora eu lhe pergunto, eles falam depois sobre os privilégios. Eles vai acabar, tem também no relatório, eles estão dizendo, acabar com as férias, as férias de 60 dias. As férias no judiciário, algumas outras categorias têm. 60 dias de férias. Acabar com as remunerações que algumas categorias criam, né, para receber por fora. No judiciário é muito comum, no Ministério Público. Agora eu quero saber se eles vão, né, eles vão fazer com que um juiz ele ganhe R$ 3.500. Não, de forma alguma. E agora você tocando nessa parte do judiciário, até teve uma manifestação agora do atual presidente do STF, o ministro Fachin, justamente sobre isso, e principalmente diretamente ao relator do coordenador do grupo de trabalho, o deputado federal Pedro Paulo, sobre o seguinte: olha, de uma forma bem resumida, tirando o juridiquês que ele disse, olha, isso aí tá legal, a gente concorda com a reforma, mas que ela não seja aplicada no judiciário, não venham tentar intervir no nosso trabalho, porque não queremos. Já deu um recado bem direto. Aí eu lhe pergunto, esse Congresso vai peitar o judiciário para estabelecer, fazer um plano único de carreira para ministro do Supremo, para desembargador, para juiz, para promotor público, um único plano de carreira? Mas que isso aqui serve para esse poder? E que os salários deles saiam de 46.400 e pouco, né, para ser o mais baixo salário da carreira? É claro que não funciona para esses poderes, meu amigo. Você acha que isso aqui vai ter para os auditores fiscais da Receita Federal? É claro que não. Para os advogados da União. Nem para os militares também, porque eles estão fora. Nem para a culpa das Forças Armadas que estão fora disso aqui. É claro que não. Então, o discurso de eficiência e de privilégios, cortar privilégio, botar a máquina para funcionar com eficiência, com isso e aquilo, é a privatização, mas para nós, que tem de 9 até esse salário que eu falei aqui do município. 9 nos federais, a média que estou falando, dependendo da função e dependendo do ministério, sei lá. Então vem descendo para cá, para 3.033. Então é para essa turma, mas não é essa turma que leva o dinheiro do recurso. O dinheiro do recurso vão para esses que estão em cima e para os bancos e para o agronegócio, para a indústria, para as grandes corporações, para a iniciativa privada, inclusive. E aí você toca na parte de iniciativa privada. Durante as audiências, que foram poucas, e até teve algumas participações de representações sindicais, e teve a participação de um representante do sindicato de um outro estado, de servidores federais, não recordo o nome dele, mas que ele cita o seguinte, a fala dele só foi 3 minutos, e ainda assim a fala do pessoal bem minguada, que ele cita o seguinte, que devido aos impactos estruturais da reforma, esse período, pouquíssimo tempo que foram uns 2, 3 meses para debater, muito pouco, porque para debater o texto do atual Código Civil foram em torno de 10 anos. O outro código, o Código Civil processual, em torno de 15 a 20 também. Então, por que uma reforma a nível de Estado, abrangendo as 3 esferas administrativas, vai ser passada a passo de trator em 3, 4 meses? Esse é um ponto. E um segundo ponto foi a participação de representações justamente do setor privado, em torno de 120 a 130 entidades. Isso não ocorreu lá em 2020. Não ocorreu, por exemplo, teve o pessoal teve uma representação lá que citou o seguinte: olha, isso aqui é importante, nós temos uma grande expectativa que a reforma passe, porque isso aqui vai ser muito bom para nós, para os nossos serviços, os nossos negócios, porque nós também estaremos participando com maior abrangência na máquina pública. Tem diversos lobbies também, tanto na educação, na saúde, na segurança pública. Todos os servidores públicos, todos os servidores públicos têm lobby. O pessoal querendo já abocanhar. E essa parte não é tratada, não é debatida. Infelizmente,
quando tenta ocorrer esse debate, são pouquíssimas centrais sindicais, representações, porque boa parte de algumas só estão começando a se mover agora, devido também até à questão da marcha para Brasília, que já próximo do final. Esse episódio está tendo uma formatação um pouco diferente, porque os informes no início vamos deixar para o final até para tratar sobre essa questão da Marcha Brasília, que está justamente relacionada ao tema que estamos tratando aqui nesse episódio. Então, é uma questão também da ausência de mobilização e também de outras categorias. Por exemplo, já teve representações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público, dizendo o seguinte: olha, a gente discorda daqui, dos textos legislativos, entretanto, nos tirem daqui, boa sorte para os demais. A fala do pessoal está sendo essa. Justamente. A gente não quer sofrer os efeitos, a gente concorda com a luta de vocês, boa sorte e vamos assistir daqui. É justamente isso. Por quê? Porque essa é o Congresso Nacional e os deputados e senadores, mas também os empresários, assim como o governo Lula, como foi o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, foi Fernando Henrique, o projeto deles não é a reforma administrativa via privatização para esse setor, judiciário, Ministério Público, advogado da União. O pessoal já anual está ali na aristocracia. Federal, não é isso. Banco Central, Tesouro Nacional. Então não é para esse setor. É para esse setor aqui de baixo, saúde, educação, segurança, para essa turma aqui de baixo. Esses servidores que têm salário nessa média que eu citei aqui. Então, na esfera federal, de 9 mil para baixo. No estado, de 7 mil para baixo. E nos municípios, de 3 mil para baixo. A reforma é para essa turma, para esse conjunto de servidores, que muitos já estão, inclusive, dentro como terceirizados, como privatizados. Tá certo? Exato. Então, é para essa turma. Porque eu fico imaginando uma proposta dessa dentro do governo Lula. Você imagina o judiciário. Aí o judiciário vai pegar, né, todos os seus servidores, inclusive os ministros do STF, e botar num único plano de carreira. Aí a União, aí outro poder, o Executivo Federal da União, aí vai pegar o pessoal do Banco Central, o pessoal do Tesouro Nacional, o pessoal dos seus ministérios, porque essa é a proposta que está aqui, e fazer um único plano de carreira, com todo mundo dentro. E faz um achatamento também. Primeiro que um não quer ficar no mesmo plano, cada um quer ter o seu plano. Percebe? Pelo grau de salário, pelo grau de gratificações, de tudo que eles conseguem criar para eles mesmos. Aí depois imagina você pegar isso tudinho, porque a orientação aqui do documento que está nesse projeto, de 2025, é o quê? É que o Estado, todas as secretarias do Estado, e todas, no caso do município, todas as secretarias do município, dentro de um plano de carreira só. Então, se essa lógica é para o Estado, saúde, educação, todo mundo, todas as secretarias do governo, de um governo estadual, no caso aqui do Rio Grande do Norte, do governo Fábio, ser tudo impactado, condensado num único plano, no município é do mesmo jeito, no federal não vai ser assim? Não vai ser assim, percebe? Porque o poder de força que esses caras têm, que essas categorias têm, com o executivo nacional, federal e com a justiça, sei lá, com quem for, né? É um lobby, já é um lobby. Por isso que a mobilização nossa para essa caravana do dia 29, ela é fundamental para todo o Brasil. Para a gente pressionar, a gente quer manter um regime jurídico único, aumente o salário da gente. Corrijam as distorções que tem nos planos de carreira, que os salários são muito baixos. E que se forem fazer uma reforma, seja uma reforma para melhorar e não uma reforma para destruir a casa. Percebe? Então, por isso que essa mobilização que a gente está fazendo, essa caravana que vai todo o Brasil aqui, a ideia é levarmos três ônibus, umas 180 pessoas, né, de 60, ele está tentando ver isso, até o dia 27, para ver se a turma viaja. Para dar uma resposta a isso, mostrar que meu amigo deputado senador, ministro presidente Lula, percebe? Isso aqui não é para vocês também, isso aqui é só para a gente aqui de baixo, é para a saúde, é para enfermeiro, é para a SG, é técnico do Hospital Alfredo Gugel, é da Prefeitura o merendeiro, é do professor.
E até por falar em você citou em ASG, por exemplo, aqui em Natal, o cargo da ASG privatizado já há um bom tempo. Na rede municipal e na rede estadual de educação também já Pessoal há um que bom trabalha na tempo. portaria nas escolas já não tem É. concurso há muitos anos, não é de hoje. Isso, lá em Ceará-Mirim, nas recentes reformas administrativas, e até eu salientar aqui uma coisa importante que isso passa despercebido também. Além desses textos aqui, que é uma reforma administrativa a nível federal, mas também gera efeitos para os estados e municípios, os municípios em si já vêm realizando diversas reformas administrativas há muito tempo. Principalmente na última janela de 3, 4 anos, diversos municípios têm feito. Um bom exemplo é lá em Ceará-Mirim. Lá a primeira foi em 2005 e a mais recente em fevereiro desse ano, a sexta, para ser mais exato. Mas só que bem antes dessa, na quinta, que foi em 2024, alguns cargos operacionais eles foram retirados do anexo de descrição lá dos cargos. Por exemplo, o cargo de ESG já não aparece mais. Cargo de vigia também não. De merendeiro também não. Só tem lá o único cargo operacional de porteiro. Ou seja, isso já sinaliza o seguinte: não vai ter mais concursos públicos para a parte operacional. Ou vai ser terceirizado diretamente e vir uma contratação, ou vamos fazer uma parceria público-privada. Fazer essa transição, coloca-se ali um contrato de no mínimo, como consta também na legislação das PPPs, no mínimo 10 anos, para 10 anos para cima. E aí nós fazemos essa transição e repassamos isso para algum ente, um ente como agora é chamado, entidade social da educação, se for para a parte da saúde, uma entidade social também voltada para a parte da saúde, já para cuidar dessa parte, nós não precisamos mais tratar desse ponto. Isso é uma outra questão a se observar, porque também essas informações também não são debatidas ou esclarecidas, então tudo ocorre, a legislação muda, altera, e quando o pessoal vai se atentar, já tem passado um tsunami, só que um tsunami silencioso, que quando você vai olhar já está submergido ali, não tem muito o que ser feito. Sobre essa questão aí que você citou de não afetar, como que eu vou chamar, a aristocracia do serviço público, tem alguns cargos que até dá para se encaixar nesse ponto. Isso também cria-se duas categorias de servidores. Os servidores públicos de primeiro escalão e os servidores públicos de segundo escalão, que ou no momento também, isso a nível federal, é chamado de carreiras típicas de Estado. Só que aí tem uma pegadinha sempre está nos detalhes. Juridicamente, não há uma noção propriamente dita para o que é uma carreira típica do Estado. Isso tem mais a nível administrativo, mas se você for pegar a fundo no texto, não tem. Então, a princípio, esse pessoal que diz, olha, a gente torce por vocês, vão lá na caravana, se vai trocar porrada lá com a PM lá, levar spray, bala de borracha no lombo, boa sorte aí para vocês, a gente assistir daqui pela TV. Mas esse pessoal tem que se atentar que esses textos, na tramitação na Câmara e no Senado, eles podem ser modificados para pior, não é para melhor, é para pior. E vocês também vão estar inclusos, você, meu caro colega, que exerce algum cargo federal na UFRN, que pensa que você não vai ser tocado, que isso aqui não vai te afetar. Sinto muito em lhe dizer, mas tem uma grande probabilidade de sim. Ao colega que é policial federal, policial rodoviário federal, que trabalha no Ministério Público Federal, isso aqui pode lhe afetar, apesar de você pensar que tem um abismo entre as demais categorias é que você faz parte, mas esse abismo pode desaparecer a qualquer momento e você ser tragado pelos efeitos. Então é necessário também ter essa mobilização e que o pessoal também venha ter essa compreensão, mas devido a uma série de nuances, de fatores. A parte também aqui no Brasil que tem a questão da desigualdade socioeconômica, que, por exemplo, você citou logo no início, Dário, o pessoal ganha 9 mil, mas quando você vai olhar para algumas coisas, 9 mil não é tão alto assim, mas quando você compara com a maioria da população, pô, é uma distância quase que astronômica. Isso, for pegar a média salarial, e é o que que o próprio Diese propõe também como salário mínimo, e você vê essa disparidade, de fato vai gerar esse sentimento na maioria da população, dizendo, pô, esse pessoal realmente é privilegiado. Então, Entende? isso que você fala é importante, porque é justamente o discurso que
que faz, que o Fernando Henrique fez, que o Bolsonaro fez, e seu respectivo ministro, e que hoje se faz no governo Lula também, os deputados e senadores fazem. Eles falam de privilégios, eu não estou falando dos privilégios dos desembargadores, do Ministério Público, não estou falando dos carreiras típicas de Estado, Receita Federal, não estou falando Tesouro Nacional, Banco Central, não estou falando disso. Tribunal de Contas da União, não estou falando salário dessa turma, estão falando desse de 9 mil, que é a média de quem trabalha no Serviço Público Federal. É dessa turma. Porque eles dizem que essa turma, quem ganha 9 mil no Serviço Federal, que são trabalhadores que ralam, vamos dizer, que prestam serviço à população, essa turma aqui, eles dizem que ganham quase o dobro, 2 vezes mais do que quem trabalha na iniciativa privada. Porque na iniciativa privada só paga um salário mínimo. E é sempre nivelado por baixo. É sempre por baixo. Então, é claro que um salário de 9 mil, ele parece que está muito distante, mas ele não conta os salários de 46 mil. Sem falar nas gratificações, Nas penduricalhas, indenizatórias, que todas essas categorias têm, que estão lá em cima. Percebe? Então, ele está falando, o discurso não é contra os privilégios dessas, vamos assim, 8 categorias, que inclusive cartórios. Isso, também. Isso. Ele está falando, ele não está falando de judiciário, não está falando do Ministério Público, de AGU, da Advogado da União. No Ministério Público Federal. O Ministério não está falando disso, não está falando de cúpula das Forças Armadas, não está falando deles mesmos, dos políticos, como deputados e senadores, os privilégios deles. Eles deviam começar, para dar exemplo, cortar os privilégios dele e aumentar a jornada de trabalho dos deputados e senadores, que não trabalham. A maioria parasita, são preguiçosos, não trabalham. Alguns ainda têm a preocupação de apresentar projeto de lei. Mas são tem cara que passa 8, 10, 12 anos, não tem, sequer apresenta um projeto de lei. Olha os filhos de Bolsonaro. Exato. Nunca trabalharam na vida, nem Bolsonaro. E são sustentados por nós. E não querem acabar com essa mamata. Eles querem acabar com quem ganha 3.300, 3.033, quase 70% de serviço público. Querem reduzir o salário da gente. Querem de professor que ganha 7 mil, querem de funcionários que já no final de carreira ganham 9 mil reais do serviço público administrativo, esse mais aqui embaixo, como se diz. Percebe? Mas os deles, os dos deputados e senadores, não estão nem aí. E são esses deputados e senadores parasitas, que não gostam de trabalhar, que vivem o tempo todo com o celular lá na cara e mandando para as redes sociais. Eles é que vão decidir o destino da gente. Infelizmente. Infelizmente. Percebe? Porque aquilo o Congresso se tornou uma excrescência, uma imoralidade do ponto de vista da população. Vivem de costa da população. Mas são eles que vão votar os nossos destinos. O destino desses servidores aqui. Porque os outros, eles não vão peitar o STF, eles não vão peitar. Nos estados, os governadores também não vão peitar o judiciário estadual, o Ministério Público aqui estadual. Percebe? Então, o peso da reforma ser nos nossos pinhaços, como diz na minha terra, nas nossas costas, nos nossos ombros, no nosso lombo. Não vai ser para essa turma lá de cima e para abrir as portas para os empresários que financiam as campanhas deles, além dos 5 bilhões de fundo eleitoral, e aprovaram agora há pouco. Isso anualmente. Isso aumenta. E além de mais de financiamento que os empresários fazem, que botam na campanha deles. Eles deveriam ter vergonha na cara, senadores e deputados, e começar a mexer para dar exemplo nos benefícios, nos salários altos deles, nos privilégios deles. Todos os privilégios deles. Juntando, inclusive, aqui está falando, como eu falei, vai ser plataformação digital. Aí fala, novos GovBRs e Pix. Deputado aqui, esses caras não entendem nada disso, não precisam disso aqui. Os Pix que eles precisam são os Pix das emendas, que eles não querem ter o direito de não prestar contas. Se você imagina o contrassenso que sai um relatório dessa natureza de uma casa, de um congresso, de um poder, que não dá um único exemplo sobre isso aqui, de moralidade e impessoalidade. E ainda o pessoal, mais precisamente o coordenador do grupo de trabalho, vai em diversas emissoras lá, faz a entrevista com tom de verniz sobre esses 3 trechos, dizendo não, vamos modernizar o serviço público,
aumentar a eficiência, cortar os privilégios, porque você, meu colega, que caso seja servidor público municipal, você provavelmente, semelhante a mim, vai ganhar um salário mínimo um pouco mais que isso, aí soma-se o anuênio, algumas coisinhas a mais, e só você é muito privilegiado, extremamente privilegiado, ser o colega servidor público estadual, como aqui o Dário já foi também, agora está aposentado, mas ainda assim com diversos perrengues. Você é muito privilegiado também. Dentro dessa lógica, olha ainda mais uma parte do discurso que eles fazem. Porque eles só fazem os deputados, não. A gente está falando de deputados e senadores por causa do documento. Mas esse documento veio de todos os governos. Esse projeto veio de Fernando Henrique, veio de Temer, veio de Dilma, veio de Itamar, vem se arrastando. E veio também de Bolsonaro, agora vem no governo Lula. Porque, olha só, o discurso tem que fazer a reforma administrativa porque o Estado é ineficiente, porque tem privilégio, porque é lento e porque é muito grande. Que é outra mentira deslavada. O Estado brasileiro não é grande. O número de servidor, você tem em torno de 12%. Você tem 12 milhões de servidores no Brasil. A maioria, com 70%, sei lá, tudo é municipal. E quando pega dados da OCDE e se compara com outros países, é um percentual muito abaixo. Aí eu peguei... Olha que eles fazem um discurso para a sociedade que o Estado brasileiro, a administração brasileira é muito pesada, muito lenta, porque tem gente demais. Ao contrário, tem um déficit de servidor. Déficit, está faltando servidor, não está sobrando servidor. Aí, a média na OCDE, que é aquela organização, tem os países desenvolvidos, o desenvolvimento econômico, essa coisa toda. A maioria dos países da Europa, todos eles estão acima de 23, mais de 23. Então, o Reino Unido, vou dizer aqui para não ser infiel às informações, é a organização OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A média na OCDE dos países, tirando todos eles, é 23,48%. O Brasil é 12%. Aí vem França, que está dentro da OCDE, 20,12%. Peru, que é aqui pertinho, 19,64%. Argentina, 18%, um país numa crise brutal daquela, tem 18,15% servidores públicos. Estados Unidos, o maior país liberal do mundo, 13,41%, mais do que o Brasil. Chile, país desse tamanho, 13,3%. Brasil, 12,20% de servidor público em relação à sua população. Aí você vem, ou às vezes fazem pela a força economicamente ativa. Aí você vem, México, falei, tem outros aqui. Número de facção, cadê? Eu ia pegar a Austrália, quer dizer, tem todos esses países, né? Que tem países, inclusive, como lá, que eles chamam a Dinamarca, aqueles países lá para cima, que eles chamam frio, chega a 30%, mais de 30%, 32%. Então, é uma mentira deslavada em cima da outra, para fazer com que a população se vire contra os servidores. E essa mesma população que vai precisar de serviço e de servidor, e do Estado brasileiro. Além do mais, o número de financiamento do serviço público, né? Você no serviço, ele só cai. Ano após ano. Ano após ano, ele era de 5%. Certo? Que o governo, o orçamento era 5% para o funcionamento da máquina administrativa. Está em 3%. Só vem caindo. Né? Mas o ideal é ficar em 2,5%. Até 2,5% que é o arcabouço fiscal. E esse relatório, e esse projeto agora, que essa comissão entregou de reforma administrativa para agora em 2025, tem lá dentro do orçamento, está dizendo assim, que é preciso também levar em consideração a lei de responsabilidade fiscal, alterar a lei de responsabilidade fiscal, que é justamente para os orçamentos estaduais e municipais, principalmente esses, baixarem, né, o investimento no serviço público, no servidor público. Não tem aquela lei de limite prudencial? Isso, a despesa percentual da despesa com pessoal. É isso. Diminuir, vir mais para baixo, comprimir. Está dentro desse documento. Já fala em lei de responsabilidade fiscal. Fala também em leis tributárias. E quando ele fala nessas duas leis, algumas leis tributárias,
e a lei de responsabilidade fiscal, porque o próprio documento está dizendo, porque é muito grande, a gente não pode pegar, sair procurando. Está dizendo que é para adequar a administração pública ao arcabouço fiscal. Ou seja, mais uma vez também voltamos para o tema do arcabouço fiscal, como eu chamo o teto de gastos 2.0. O teto de Ou gastos seja, agora vai no máximo até 2, só pode ir no máximo até 2,5%, se a receita crescer muito, né? E só cresce, mas só que não cresce o e financiamento. ainda assim, a tendência é que a curva aumentando dos recursos, enquanto a curva de financiamento indo no sentido contrário. Então você vê, agora eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando uma reforma administrativa dessa que vai impactar os salários para baixo, como fica a reforma da Previdência, como fica a Previdência no futuro. Não tem arrecadação para a Previdência. Porque se a ideia é botar todo mundo com salário menor e de forma privatizada, os regimes próprios de Previdência, que aqui vai entrar um monte de gente, de trabalhadores privatizados, que vai entrar as empresas. Disso. Quer dizer, então quando a gente analisa isso aqui, é que sai de uma situação que não é para melhorar o serviço público. Voltamos a dizer, feito naquele dia nós falamos, uma reforma administrativa dessa, qual é o destino do Valfredo Gugel? Qual o destino dos grandes hospitais públicos, os hospitais universitários, falando na saúde, das universidades públicas, da escola pública, da segurança pública? É ter menos recursos. Porque o documento está falando aqui. É ajustar o orçamento dos entes da federação, né, ao funcionamento do serviço público, numa lógica de empresa, numa lógica privada. A empresa privada está se lixando para as necessidades de quem está doente. Está se lixando pelo adoecimento dos professores, do policial, do agente de segurança pública, do médico, do enfermeiro, do ASG, do maqueiro. Está se lixando para isso. Não é? Então é que eles adoeçam, ganhem menos, nunca se aposentem, e quando vocês procurarem no hospital que já está privatizado, a gente dirigindo as empresas, vocês vão encontrar o número de atendimento que a gente decidir. E quando houver alguém para atender, né? E você tocando agora na parte da aposentadoria, também presente aí no texto, tem a questão da paridade do reajuste do pessoal ativo com os aposentados, que ela é retirada. Retirada, ou seja, se a nível dos aposentados já está difícil, porque devido às consequências da última, aliás, não só da reforma da Previdência geral, no regime geral, mas também as que ocorreram nos regimes próprios de Previdência, além de ter um aumento da alíquota, por exemplo, lá em Ceará Mirim era 11%, com a que ocorreu lá, que já é uma consequência aqui da reforma estadual, saltou para 14%. E ainda assim, se teve algumas modificações anteriores, se você recebe uma aposentadoria X, aí quando chega no X mais um, você tem que... É descontado também, é cobrado um percentual a você para contribuir, como já ocorre também no IPERN. E apesar de tudo isso, dos aposentados terem que estarem contribuindo, ainda assim está com déficit no regime, no cálculo atuarial. E com essa perda da paridade, cara, o poder de compra, o corroimento pela inflação, literalmente devora as aposentadorias. Você imagina? Porque isso é proposta, inclusive o Arminio Fraga, ele está propondo outra reforma da Previdência. Mas para resolver imediato o problema, ele está propondo congelar o salário mínimo por 6 anos. E tirar o reajuste do salário mínimo retirados para os outros benefícios. Reajuste o salário mínimo pela inflação, dá um exemplo, né? Pela inflação. Né? Agora, quem tem BPC, o benefício de prestação continuada, não é reajustado pela inflação, fica congelado. Não é reajustado pelo reajuste percentual do salário mínimo. E pessoal que recebe o BPC, para os que desconhecem, é um benefício de prestação continuada, ele é pago para pessoas que não, devido a diversas circunstâncias, não puderam contribuir ao regime geral de previdência, o INSS. Então elas passam a receber esse benefício. E são pessoas que
que passaram toda a sua vida em um cenário de diversas vulnerabilidades sociais, econômicas, jurídicas, até vulnerabilidade de segurança física também. Já velha. Isso, aí são pessoas que chegam na sua terceira idade, que almejam ao menos um pouco de melhoria de segurança, aí se deparam com esse cenário aqui citado, de ter o benefício congelado, é literalmente, em alguns casos, boa parte do Brasil é uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Você imagina, e desvincular também do reajuste, do Arvino Fraga propôs 6 anos de não reajuste salário, congelar tudo. Mas outra alternativa é desvincular, aumenta o salário mínimo, quem está na ativa, evidentemente, mas não passa para quem está aposentado, nem para pensionista. Aí o aposentado que está mais velho, mais doente, percebe? Mais adoecido, quando precisa da sua renda pequena, mas total, vai ter uma renda parcial, porque não vai ser reajustado pelo salário mínimo, historicamente tem sido. Então são essas questões que a gente está levantando aqui, porque uma coisa está atravessada com outra, tem a ver com salário, reforma na iniciativa, ela tem impacto na iniciativa privada, né? Mas também tem no serviço público, que na vida de quem está trabalhando no regime geral de previdência, mas também no regime próprio de previdência. Quer dizer, tem a ver principalmente com a população, que muda o caráter do atendimento, muda o caráter do SUS. A tendência é o SUS deixar de ser sistema único de saúde. A escola pública, os estados e municípios, suas redes públicas de educação, isso muda totalmente. Ou desaparece, que é a proposta. Então, a gente está colocando esse grande número de informação, né? Porque, no nosso ver, não há nenhum benefício para a população. E ainda assim, apesar de nós termos condensado bastante, ainda assim tem muita coisa ainda para se falar. E ainda, para você ter uma ideia, já 1h16, e ainda assim a gente condensou ainda muita coisa, ainda assim dá para desenvolver bastante aqui, ainda dá rende conteúdo ainda para uns 3 ou 4 episódios, se for desenvolver por completo. Os artigos 37, 84, a função 38... Isso, 37, são mais de 40 que são alterados. Exatamente. Fosse dizer um por um, o que significa... O impacto, como é o cenário atual, os impactos, o que vai ocorrer realmente... Tudo que demanda um tempo. Das mudanças que estão alterando nos artigos. Exato. Então tentamos, para o espectador, a espectadora que está nos acompanhando, nós fizemos uma síntese, usamos o nosso poder de síntese para deixar de uma forma bem mais acessível esse conteúdo, porque tem muito juridiquês envolvido, está numa linguagem administrativa, e nesse formato é um formato proposital já para dificultar o acesso através da linguagem, mas ainda assim retiramos esse véu já para deixar esse conteúdo mais acessível não só para o colega que é servidor, servidora, mas também para as demais pessoas que têm interesse em estar acompanhando esse debate, essas mudanças conjunturais e os impactos gerados pelos textos, no caso os 3 textos legislativos da reforma administrativa. E voltando a esse ponto, Dário, sobre o ponto citado minutos atrás, sobre a Marcha para Brasília, eu gostaria que você, enquanto militante da CSP, enfatizasse o chamamento e o convite para os demais colegas que ainda desconhecem sobre essa marcha, e também informar as datas, como é que vai ser, data de saída, fazer um breve resumo. Essa marcha é uma marcha nacional, ou seja, quase todos os sindicatos, federações, federações de servidores públicos, né? As 3 esferas, estadual, municipal e federal, estão chamando para pressionar o governo federal, ou seja, o governo Lula, assim como o Congresso Nacional, senadores e deputados, a não votarem, a arquivarem, engavetarem esse projeto, porque, no nosso entender, esse é totalmente contra os servidores e a população e o próprio Estado brasileiro. Então, é um protesto que nós vamos fazer no dia 29 em Brasília, né? Então, em todo o Brasil, em todos os estados, estão saindo caravanas de ônibus, quem pode vai levar um ônibus. Aqui nós vamos construindo entre as centrais e as entidades uma caravana com 3 ônibus grandes, com em torno de 60 pessoas cada ônibus, né? Naquele primeiro andar, tá? Que é para a gente levar o nosso protesto aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? Então, são as centrais que estão articulando, eu sou da coordenação da CSP com lutas. Então, nós já temos
nos sindicatos, né? Já temos 40 pessoas dos federais, nós temos já 20 da saúde, só no campo da CSP, não é? Tem Ceramirim, já tem 10 ou 12 pessoas. Isso, então já chegando próximo dos 15. Lá. Então nós temos também de São Gonçalo, tem dois companheiros lá de o Marizal, quer dizer, tem uma representação aqui do Estado, uma boa representação, além, né, dos outros setores, né? Da educação, o Cinti vai levar também, é bom ter em contato com o Cinti estadual, o pessoal dos federais, da universidade vai, alguns vão de avião, que alguns sindicatos são mais... Tem um poder de recurso maior e nós vamos no busão tradicional. E é uma viagem longa, mas são 5 dias, vamos assim dizer, é um bate e volta, aí de volta, aquela coisa de ônibus, cansativo, mas o esforço... Isso, vale a pena e na conjuntura atual é extremamente necessário. Toda luta, todo sacrifício não é sacrifício, é uma obrigação nós fazemos para defender os nossos direitos, né? Então é isso. Aí tem as outras centrais estão juntando também o Sinai, né? O Sinai também já tem uma assembleia, eu queria, dia 16 é hoje? Hoje é dia 16. A ideia é de aprovar hoje, parece que ele tem uma assembleia hoje e amanhã. Mas vão deliberar um ônibus também, né? Quer dizer, já tem várias categorias, né? O pessoal da Escola Técnica Federal, está todo mundo se mobilizando para levar essas 3 caravanas em torno de 180, e deve levar umas 200 pessoas, né? Isso, já para fazer uma grande movimentação. Bom, então... Voltar esse projeto aí de forma administrativa. Bom, então começando aqui com o convite de Dário Barbosa, militante aqui pode se chamar, né, Comitê Estadual da CSP com Lutas, para que você, colega, venha participar, somar conosco na Marcha Brasília contra a reforma administrativa pela revogação desses 3 textos legislativos que eles só vão trazer uma desgraça para o serviço público. Aliás, esse é o melhor termo para se utilizar. Se for fazer uma síntese, é uma soma de desgraças, porque você olha o texto, lê e você fica procurando, mas isso aqui, vamos ver isso aqui se não tem algum impacto indireto, mas tem também. Você puxa 3, 4 anos, pode gerar uma outra coisa, ou seja, para onde você olha, faz uma análise de 360 graus, para cada ângulo que você olhar, tem um bendito de um impacto. Então, começando agora com o Dário fazendo o convite, vamos para os informes da Regional de Ceará-Mirim. E agora, Dário, vamos também, além de citar lá o que está ocorrendo nas escolas, a visita dos dirigentes da Regional, também para tirar os delegados para participar do 17º Congresso Estadual de Educação Pública dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. No caso, os dirigentes da Regional de Ceará-Mirim estão indo nas escolas para tirar os dirigentes. Para os que ainda não estão cientes das datas, o 17º Congresso ocorrerá nos dias 20, 21 e 22, correto? De novembro, no Inísia Floresta. Só não vou recordar agora o nome do local, porque deu um branco agora o nome do hotel. Agora o nome do município que eu me recordo ainda que é Inísia Floresta. Então está havendo esse chamamento a visitar as escolas, a realização das reuniões para a retirada dos delegados. Também informar que no próximo dia 24 de outubro, na sede da Regional de Ceará-Mirim, vai ter a Assembleia dos Aposentados para apresentação dos informes. Vai estar também, juntamente nessa assembleia, o assessor jurídico, o Dr. Odilon, para dar alguns informes jurídicos. E também nessa mesma assembleia serão tirados os delegados e delegadas representando os aposentados, também para participarem do 17º Congresso Estadual de Educação. Além disso, está prevista para a próxima semana uma audiência com a Prefeitura de Ceará-Mirim e as demais representações das secretarias municipais. Ainda não foi dada uma data definitiva, mas estamos no aguardo. É provável que a mesma seja citada na próxima segunda ou terça-feira. Agora indo para o município de Pureza, no dia 23 de outubro, está prevista a realização de uma assembleia. Ainda falta definir o local para a realização da mesma, mas ela já está com essa data já prevista.
Afora isso, nessa assembleia será debatido os ataques que estão sendo relacionados aos servidores de educação do município e as tomadas de decisões e encaminhamentos a serem tirados e repassados na próxima assembleia. Em Extremóis, o Sindeduc, que é o Sindicato Municipal de Educação, está realizando formações sobre a reforma administrativa, Dário, que já é um dos pontos que nós tratamos hoje aqui, lá também a nível municipal. O Sindeduc está fazendo um excelente trabalho de levar essa formação e demais informações para os servidores e servidoras da educação municipal. No município de Maxaranguape, apesar de não ter representação da regional, mas ainda assim nós realizamos esse acompanhamento. O núcleo, em questão de atividades políticas, está parado até o presente momento. Não temos informações de atividades políticas, de formações ou qualquer outra atividade semelhante voltada para os servidores e servidoras municipais do município de Maxaranguape. E afora isso, há um pouco mais de um ano, o núcleo de lá, os representantes não são recebidos pela prefeitura, ou seja, está tendo uma série de dificuldades que os representantes sindicais do respectivo núcleo de Maxaranguape estão enfrentando para tratar e levar as demais pautas municipais. No município de Elmo Marinho, nós estamos na iminência de uma audiência com a prefeitura para tratar sobre múltiplas pautas, entre elas a questão do plano de cargos e carreiras lá do apoio, que brevemente também vai estar sendo formada a comissão dos servidores. É a questão da inclusão do quinquênio para os servidores do concurso público de 2010, para ter essa mudança no plano de cargos e carreiras. E também a implantação de uma letra no pagamento deste mês de outubro, para quem está com uma letra atrasada. No caso, essa informação foi repassada ao núcleo de Elmo Marinho pela prefeitura agora no último dia 15, no caso ontem, quarta-feira. E também, juntamente com essa informação, foram citadas também a questão do... Cadê? E também a questão das datas para uma próxima assembleia também está em análise, mas ao decorrer dos próximos dias, o núcleo de Elmo Marinho atualizará os servidores e servidoras locais com as demais informações. Bom, pessoal, é isso. Tratamos sobre um tema um tanto, não sei como está quem está acompanhando, como está a visão, se ficou com... Apesar de ser um conteúdo um pouco mais pesado na atual conjuntura, nós esperávamos estar aqui hoje para tratar sobre um tema, como eu posso dizer, mais leve e não trazer mais uma bitoneira de cal para ser debatida, mas em questão de enfrentamento é isso. Enquanto dirigentes sindicais, nós temos que tratar a realidade, trazer como ela é, para a partir disso nós realizarmos as mudanças, lutarmos por ela. Então, mais uma vez, convidamos os demais colegas a participarem da Caravana Brasília, que é de extrema importância na atual conjuntura. Acompanhem o canal do Movimento Muda Cinti no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Na caixa de comentários pode deixar sugestões, conteúdos, críticas, elogios. Todas as mensagens serão lidas com muito carinho. Acompanhe também o perfil da Regional no Instagram, da Regional de Ceará-Mirim. Acompanhe os cortes que serão publicados ao decorrer dos próximos dias. Se ainda não segue o perfil no Instagram, siga. E também, que é uma boa forma não só de disseminar as informações, mas também de trazer aos servidores e servidoras o conteúdo também de formação política e também sindical, que antes, na sua época, daria por assim dizer, tinha-se muito a questão do panfleto sindical, né? Isso entregue nas portas de escola, porta de fábrica, isso, os informativos sindicais. E hoje em dia nós temos os espaços como esse, o podcast, os perfis no Instagram, canais no YouTube. Mais uma vez agradecer aqui à Porter Comunicação, ao nosso colega Igor, por estar aqui nos ajudando na realização e gravação desse episódio, ao colega Márcio também hoje por estar aqui nos acompanhando. Mais uma vez, Dário, muito obrigado pela sua participação.
As informações que você trouxe contribuem muito para esse debate sobre os efeitos da reforma administrativa, são de suma importância. E também esperamos lhe ver novamente em outros episódios, mas para tratar de coisas, de boas novas positivas. Então, muito obrigado pela sua atenção, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio.